Se um dia meu coração for consultado para saber se andou errado, será difícil negar. Meu coração tem mania de amor. Amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou. Só um amor pode apagar. A marca dos meus desenganos ficou. Só um amor pode apagar. Porém, há um caso diferente que marcou num breve tempo meu coração para sempre. Era dia de carnaval. Eu carregava uma tristeza, não pensava em novo amor, quando alguém que não me lembra anunciou: Portela, Portela, o samba trazendo alvorada, meu coração conquistou. Ah, minha Portela, quando vi você passar, senti meu coração apressar, todo meu corpo tomar, minha alegria voltar. Não posso definir aquele azul, não era do céu, nem era do mar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Laiá, 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 laiá. Boa noite a todos. É com alegria que estamos concluindo a 4ª edição do curso A Medicina da Pessoa. Eu gostaria de pedir desculpas pelas atrapalhações todas da segunda-feira, em que tivemos queda de internet, queda de árvore, foi uma sequela do último vendaval em Porto Alegre. Ao começar, eu gostaria de agradecer as pessoas e as entidades que contribuíram para a efetivação desse curso. A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, minha querida Faculdade de Medicina, onde fui responsável pela disciplina de cirurgia torácica durante 47 anos, e me permitiram exercer no limite da paixão a tarefa de ensinar e descobrir a felicidade do reconhecimento espontâneo, expresso sob a forma de paraninfado de 5 turmas, e mais recentemente com o título de professor emérito dessa universidade. Obrigado, magnífica reitora, professora Lúcia Pelanda, pela generosidade. Obrigado, professora Maria Eugênia Pinto, pela acolhida entusiasmada do curso de Medicina da Pessoa como um curso de extensão dessa universidade. Eu agradeço ao Centro de Ensino e Pesquisa da Santa Casa, que albergou esse curso durante as 3 primeiras edições, sob a direção fraterna do professor Antônio Calil. Gostaria de agradecer ao Sindicato Médico, presidido pelo meu caro amigo Márcio Rovinski, que deu apoio e suporte econômico para o custeio das despesas básicas, e ao CREMERS, que, sob a direção previdente e moderna de Eduardo Trindade, nesta 4ª temporada, se incorporou à campanha que permitiu que continuássemos oferecendo um curso gratuito a todos os interessados. E muito especialmente agradeço às 41 faculdades de medicina que apoiaram o projeto e divulgaram, motivando a inscrição de mais de 2.500 alunos nas 4 edições desse curso. Agradeço às monitoras, Vanessa Rabelo e Rafael Andrade, que foram incansáveis na divulgação do credenciamento das escolas e na inscrição de alunos. E, como sempre, festejamos a parceria do Eric Souza, nosso TI, que com presteza e competência tem contribuído para a fluência das nossas sessões e o arquivamento das aulas anteriores. Eu tinha combinado com a doutora Vanessa que passasse uns recados nessa altura, ela infelizmente ficou presa no bloco cirúrgico, quando eu abandonei o bloco há umas 2 horas. Ao final de cada apresentação, nós abriremos para perguntas que poderão ser formuladas de viva voz ou através do chat. Os alunos que
cumpriram os quesitos de presença deverão enviar um texto de até 5 laudas, tamanho 12, sobre qualquer um dos temas do curso, diretamente para o site desse curso. Um curso de extensão como esse, reiteramos, foi criado com uma perspectiva de emprestar aos alunos a experiência pessoal de um grupo docente que está alinhado com os propósitos de tentar resgatar o humanismo, que sempre foi uma marca dessa nossa maravilhosa profissão. Todos admitimos que há uma certa turbulência entre a sociedade e a medicina atual e que alguma coisa tem que ser feita para melhorar a relação interpessoal entre pacientes e médicos, para que o atendimento resulte emocionalmente gratificante para as duas partes. Tendo reunido um corpo docente com profissionais qualificados no exercício de uma medicina humanizada, que os conduziu a uma condição de respeitabilidade entre seus pares, esse curso chegou com a pretensão de tornar nossos formandos melhores médicos para o futuro, que já começou, ou para muitos está a bater-lhes a porta. Hoje teremos 3 apresentações. A primeira sobre a inimiga mais antiga, a dor, que estará a cargo da doutora Jeane Pereira da Silva Juvert, do Rio de Janeiro. Ela tem área de atuação em dor da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e da Associação Médica Brasileira. Ela tem curso do Palliative Care Education and Practice da Harvard Medical School, é clínica da dor do DASA Oncologia do Rio de Janeiro e é coordenadora da Clínica da Dor do Hospital Unimed do Rio. Como filiação universitária, ela é professora adjunta da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. A inclusão desse tema, Jeane, no roteiro de hoje, se deve a uma crescente preocupação, que parece ser uma tendência progressiva, de se negar um dos princípios básicos da medicina, que é evitar o sofrimento do outro. Há muito tempo eu me rebelo com o achado frequente de pacientes gementes de dor no hospital. Também me revolta a frequência com que os pacientes são aconselhados a terem paciência quando falta, 10 minutos para o horário da medicação analgésica prescrita. Essa atitude, além da negação do papel sagrado do cuidador, ainda revela que essa pessoa não tem a menor ideia de que, para quem sente dor, 10 minutos é uma eternidade. Eu festejo a sua aceitação ao nosso convite e passo a palavra à doutora Jeane. Muito obrigado por estar aqui. É uma honra para esse curso e a palavra é sua. Boa noite, professor Camargo. Dizer que algumas coisas que me falaram muito ao coração, né? O convite, eu fiquei muito feliz e aceitei de pronto. A música que tocou antes, de Paulinho da Viola, eu tenho uma relação afetiva com essa música que é muito grande, me lembra muito meu pai era fã do Paulinho da Viola e a gente sempre escutava essa música, ele escutava muito essa música. E o seu convite realmente muito me honrou. E na sua fala sobre o curso, né? Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de estender o meu agradecimento a todos os pares que o professor Camargo citou, eu não seria capaz de repeti-los nesse momento, mas agradeço muito a oportunidade. Quando recebi o convite, entrei e procurei saber do que se tratava o curso e achei muito interessante. E quando o senhor fala da tratar com mais humanidade, eu confesso que quando eu estava no final da minha formação, não, já não era no final da minha formação, não, já mais para o meio da minha formação, começou a questão do humaniza, né? Vamos humanizar o atendimento. Eu falei assim, gente, esse nome é tão ruim, não deveria ser humanizado já? O que a gente faz não é humanizado, né? Aí depois eu discuti isso, essa semântica, inúmeras vezes, mas eu acho que a gente não tinha uma palavra melhor no português, e por isso ficou isso mesmo. Mas eu sempre achei muito estranho e inadequado. E quando o senhor me mandou o tema da aula da inimiga mais antiga, a inimiga mais antiga e, mesmo assim, extremamente negligenciada, né? O que o senhor
colocou de 10 minutos, espera um minutinho, eu penso muito na medicação para dor SOS, né? Quando tiver dor. Opioide, então, que normalmente tem uma preocupação muito com a adição, a gente vive muito uma cultura vinda dos Estados Unidos, né, que ele realmente está com problema, eles estão com um problemão lá em relação a isso. Ainda não é a nossa realidade, mas eu fico pensando, uma ampola de morfina que está trancada no armário, que está prescrita SOS, que a chave do armário está no bolso do jaleco da enfermeira ou do farmacêutico e que ele foi almoçar. E que ele esqueceu, não foi por maldade, ele esqueceu de deixar a chave com a outra pessoa. E aí estava prescrito SOS. E aí eu estou com dor. E está na hora da minha dose extra de morfina ou da minha dose prescrita de morfina. Só que quem está com a chave está almoçando. Mais 10 minutos? Será que são mais 10 minutos somente? Então, a gente tem que refletir sobre isso, né? A gente tem que refletir sobre o cuidado que a gente está dando para aquele indivíduo. Eu vou tentar começar a compartilhar aqui as minhas ideias para o momento de hoje e para que tenhamos uma conversa mais guiada mesmo, né? Não que se prenda somente ao que vai na apresentação, mas eu acho que serve como um bom guia. Na verdade, no contexto de cuidado paliativo, que foi a proposta que eu recebi, né, dentro do contexto do que será apresentado hoje, o controle de dor está dentro do controle de sintomas, né? O controle de sintomas no cuidado paliativo é o princípio fundamental. Você faz cuidado paliativo para oferecer qualidade de vida por meio de controle de sintomas, né? Sintomas esses que podem ser diversos, a gente vai conversar um pouco sobre os sintomas, e com o objetivo de melhorar a qualidade de vida para ter clareza na tomada de decisões e gerar dignidade. Por que eu coloquei isso de melhora da qualidade de vida para clareza na tomada de decisões? No nosso país, não é permitido nenhum tipo de método para se acelerar, né, o processo de morte. Estou falando de eutanásia ou de suicídio assistido. No nosso país, isso não é permitido. Entretanto, em alguns países em que isso é permitido, nós temos que garantir que aquele paciente está escolhendo aquilo porque ele realmente não teve os seus sintomas controlados. Aqui, eu falo um pouco sobre sedação paliativa, por exemplo, que aqui no nosso país é permitido. Eu não estou adiantando o processo de morte, mas eu estou sedando esse paciente num contexto de não conseguir controlar o sintoma. Ora, se eu não tenho uma boa técnica de controle de sintoma, como eu posso garantir que a decisão tomada foi a melhor? No desespero, se você propuser qualquer coisa para qualquer um, ele vai aceitar. A gente tem que tentar se colocar no lugar da pessoa. Em vigência de sofrimento físico, em vigência de sofrimento emocional, em vigência de sofrimento social, em vigência de sofrimento espiritual, qualquer coisa que lhe oferecerem, você vai aceitar. Então, é preciso que a gente tenha um bom controle de sintomas para ter clareza nessa tomada de decisão. E como foi dito na introdução do professor Camargo, nós temos que dar dignidade para quem nós estamos tratando. É nosso dever enquanto médico. Os pacientes por nós assistidos têm que ser tratados de forma digna. A dignidade da pessoa humana tem que ser preservada, isso é um direito humano. Direitos humanos, trata-se de direitos humanos. A morte, ela é um evento esperado, né? A gente sabe que a gente vai morrer.
A gente não deve romantizar isso, dizer assim, ai, que lindo, porque agora nós estamos morrendo numa situação... Não, morrer vai ser sempre um problema, né? A gente vai ter sempre o último desejo, a última solução, o último adeus, o último perdão, o último beijo, o último abraço, o último eu te amo. Talvez a gente tenha algumas pendências, e quem tem pendência não quer ir embora, né? Então, a gente tem que pensar que, no momento desse, qualquer coisa que você propuser para essa pessoa, ela vai topar. Então, não há clareza de decisão se os sintomas não estão bem controlados. E não há dignidade. Não há o cumprimento básico do direito humano de dignidade. Então, nós temos que prestar atenção nisso, e a dor é um sintoma que compromete muito isso, e que nós temos que ter bastante atenção e buscar o seu controle de forma agressiva, assertiva. Bom, fala-se muito de dor, né, no contexto de cuidado paliativo, mas ela não é o sintoma mais prevalente em cuidados paliativos. Em cuidados paliativos, o sintoma mais prevalente são os gastrointestinais. Se nós imaginarmos que as medicações analgésicas causam sintomas gastrointestinais, que outros tipos de medicação, às vezes sequelas de químio, de rádio, podem causar sintomas gastrointestinais. Mesmo que nós não estejamos num contexto de fim de vida, se esse paciente está fazendo químio, está fazendo rádio, os sintomas gastrointestinais estão sempre muito presentes, né? Então, nós temos náusea, temos vômito, temos constipação, diarreia, são sintomas muito prevalentes. A dor seria o segundo sintoma mais prevalente, entretanto, é o que mais causa pavor no paciente. Todo mundo pergunta logo o seguinte: vai doer? Eu vou sentir dor? A dor está muito associada a sofrimento. Eu vou sofrer? Né? Então, a dor, apesar de não ser o mais prevalente, eu ouso dizer que é o que causa mais impacto no contexto do cuidado do paciente. Né? Um paciente com dor é um paciente que tem um comprometimento maior, inclusive da sua percepção de mundo, né? Sintomas constitucionais, que seriam anorexia, caquexia, e os sintomas psíquicos. Esses sintomas psíquicos podem comprometer e amplificar de forma importante a questão da dor. Eu vou passear um pouco sobre isso e vamos entender melhor esse contexto. Então, sobre a dor, mais de 80% dos pacientes referem dor de intensa a moderada. Então, mais de 80% com dor intensa, de moderada a intensa, é um problema de saúde pública, né? E de saúde, no geral, importante. Imaginar que mais de 80% dos pacientes vão ter dor de moderada a intensa, associada a grande sofrimento físico e psíquico. O psíquico, quadros de ansiedade e depressão extremamente associados à dor. Eu brinco que, assim, depois de 5 anos, 4 anos, às vezes, como clínica de dor, eu recebo paciente, às vezes, com 4 anos, 5, 6, 10 anos de história de dor. Eu falo assim, olha, se depois de tanto tempo sentindo dor, o senhor ainda tiver com as suas faculdades mentais mantidas, realmente o senhor merece ser estudado. Porque é impossível você não ter ansiedade nem depressão num contexto desse. Né? E a questão do sofrimento físico, propriamente dito, real, né? A perda de capacidade funcional. Quando eu estou conversando com os meus alunos, eu tento explicar a dor o seguinte: hoje eu levantei, penteei o meu cabelo, escovei os meus dentes, eu não tive nada que me impactasse nisso. Eu simplesmente levantei e fiz.
Eu não precisei pensar nisso. Eu não precisei tomar um remédio para ser capaz de fazer isso. Imagina o que é para esses pacientes não conseguir pentear o cabelo. Uma atitude tão simples, né? Que para a gente é tão banal. Para eles é um custo importantíssimo. Então, qual o custo físico e emocional que esse sintoma tem? Então, nós temos que estar inseridos nesse processo. Uma outra questão em relação à dor é a definição de dor, que foi atualizada em agosto de 2020. E quando se pergunta o que é dor, né, cada um define de um jeito, mas, para fins de pesquisa e de uniformização da definição, a dor é pela IASP, a IASP é a Associação Internacional para Estudo da Dor, tá? A dor é descrita como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Eu gosto muito de extrair alguns conceitos dessa definição. Primeiro, dor é uma experiência, logo é pessoal e intransferível. O que pode ser insuportável para mim pode não ser nada para você. Nós temos um sistema, ou seja, uma experiência sensitiva, nós temos um sistema que transmite dor, mas ela também é emocional. Eu brinco que assim, a pior dor que eu já senti na minha vida foi a vez que eu fraturei a minha mão direita num acidente doméstico bobo, mas eu fraturei a minha mão direita e eu não consegui escrever. Eu sou destra convicta e eu fraturei a mão direita. Eu garanto a vocês que esta foi a pior dor que eu já senti na minha vida. Porque associada à dor física tinha um medo da incapacidade funcional definitiva. Imagina, eu anestesista, sem mexer a minha mão dominante. Impossível de eu imaginar viver assim, né? Então, quando eu comparo qualquer dor que eu sinto depois disso, eu comparo a essa fratura da minha mão. Se doer mais, eu vou dizer que está doendo muito. Se doer menos, eu vou dizer que está doendo pouco. Então, existe essa questão da experiência, tanto física quanto emocional. E ela está associada a uma lesão efetiva ou uma impressão de uma lesão ou uma quase lesão. Isso fala muito das dores que nós temos, como a fibromialgia, que é o grande exemplo, que, na verdade, é uma falha do sistema de condução. Então, seguindo, a questão da dor total. A dor total é um conceito de dor em cuidados paliativos, que a gente precisa ter esse conceito em mente. Por quê? Porque os pacientes em cuidado paliativo, eu digo que ele não sente dor somente física. Esse foi um conceito trazido por Cicely Saunders, que é a nossa mentora de cuidados paliativos e que foi vamos dizer assim, a precursora, quem criou o cuidado paliativo na Inglaterra. E ele tem o seguinte premissa, né? A seguinte premissa: a dor, ela pode ser física, que é a dor mesmo que a gente sente, física, do corpo físico. Nós temos a dor social, que é a dor relacionada a questões de profissão, de auxílio financeiro, de cuidado. A dor emocional, que é a dor associada a todo esse sofrimento que o paciente está passando, e a dor espiritual, que tem muito mais relação com encontrarmos um sentido para a nossa vida. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para tentarmos contextualizar. A
A dor física ela pode estar relacionada à doença, ou seja, o crescimento tumoral propriamente dito, uma metástase, todos exemplos que sejam palpáveis, né? Exemplos da oncologia que são mais palpáveis. Relacionado ao tratamento, professor Camargo, cirurgião torácico, nós temos uma entidade chamada síndrome pós-toracotomia, né? Muito comum antigamente, hoje, com a evolução da analgesia no pré e no pós-operatório, isso diminuiu bastante, mas nós tínhamos uma síndrome chamada síndrome pós-toracotomia, síndrome pós-mastectomia, porque eram dores relacionadas ao tratamento. Neuropatia relacionada à quimioterapia, neuropatia relacionada à radioterapia e relacionada a outras doenças. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: um paciente com uma doença crônica, ele pode advir uma outra doença crônica. Voltando ao exemplo oncológico, que é um exemplo mais palpável. Ele tem artrite reumatoide e tem câncer de pulmão. Não é porque ele tem câncer de pulmão que ele deixou de ter artrite reumatoide. Não é porque ele tem câncer de pulmão que ele deixou de ter uma hérnia de disco. Ele continua com a hérnia de disco e tem um câncer. O que é muito difícil, às vezes, para o paciente oncológico, porque quando ele ganha o diagnóstico do oncológico, ele perde o direito de ter qualquer outra coisa. Eu brinco que é o paciente psiquiatra. Eu tenho um diagnóstico da psiquiatria. E aí eu chego com dor no peito na emergência e as pessoas dizem assim, não, é maluco. Não, ele é maluco, mas ele tem direito de infartar. Não está excluído um infarto, né? Então, assim, não há exclusão do infarto. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. A dor vai ser física e relacionada a essa questão, a essa dimensão do ser humano. O outro tipo de dor que nós podemos ter é a dor social. Nós vivemos num país em que nós temos questões de recursos financeiros. Eu não sei, eu já tive a experiência de entrar no INSS e recebi o meu provento 3 meses depois com desconto. Só que eu tinha outras fontes de renda, né? Imagina alguém que não tem. Isso potencializa sintoma. O grau de escolaridade, o que esse paciente entende? Ele é capaz de mencionar? Ele é capaz de dizer para o profissional de saúde que ele está com dor ou ele tem vergonha de dizer? Porque ele não quer incomodar, porque ele não quer parecer que não é grato. A invisibilidade social, esse paciente, ele recebe visita, ele é visto pela sua família, por nós profissionais de saúde, ele é visto pela sociedade no geral, ou ele precisa dizer que está com dor, ou isso tem que ser potencializado para que ele possa ser visto? A gente tem que pensar nisso. Isso também faz parte do contexto, quando atendemos um paciente com dor. A dor emocional, foi o que eu falei. Depois de tanto tempo com dor, depois de tanto tempo com incapacidade funcional, se não houver sintomas ansiosos, depressivos, síndrome de estresse pós-traumático, luto. Nós costumamos relacionar luto apenas com o desfecho letal, com o óbito. Luto é a perda da função. Eu, anteriormente, falei sobre escovar os dentes sem ter que pensar. E o luto de que eu não posso mais me alimentar sozinho. Eu não posso mais trocar a minha roupa sozinho. Também é um tipo de dor. É importante que nós tenhamos em mente que esses tipos de dores que não são físicas podem potencializar a dor física.
como eu disse, um paciente que está deprimido, que está usando um óculos, que eu brinco que depende do óculos com que você está vendo a vida, um óculos que está sempre nebuloso, que, ó dia, tudo acontece comigo, por que comigo? O controle de dor pode ser mais difícil. Nós temos que ter apoio da saúde mental, nós temos que entender esse indivíduo como um todo. Tratar dor é tratar do indivíduo como um todo, de forma humana. Então, esses pequenos lutos, o luto da sua saúde. Apesar de sabermos que vamos morrer, nós temos a fantasia da imortalidade diariamente. Se eu não tiver certeza que eu vou sair de casa e vou voltar para casa, eu nem saio. Então, eu saio de casa com certeza de que eu vou voltar. Com alguns, essa certeza não acontece. Mas a gente sai de casa, é certo que vai voltar. E quando a gente começa a perceber que a nossa finitude está mais próxima, tem um luto relacionado a isso, né? A perda, a proximidade do fim da vida. Esse luto é tanto maior quanto a questão da dor espiritual. Aqui, eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade. Eu estou falando de um sentido para a vida. Então, não sei quantos de vocês, mas já devem ter escutado as 5 coisas que as pessoas mais se arrependem no momento da morte. Perguntam para as pessoas que estão no fim de vida quais são as coisas que ela mais se arrepende. Eu devia ter trabalhado menos, eu devia ter saído mais com os meus amigos, eu devia ter ficado mais com a minha família. Essas questões têm um grande impacto na sua percepção de mundo, e inclusive da dor. Se você acha que a sua vida fez sentido e que aquilo ali é um processo, que você vai passar por aquilo, mas que existe um após, isso traz um certo conforto. Viktor Frankl, no seu livro O Sentido da Vida, criou, inclusive, uma linha, né, de psicologia relacionada a isso, a logosofia, que fala muito sobre isso. Ele percebeu, ele ficou num campo de concentração e ele percebeu que quem vivia mais é quem tinha esperança no após. Quem conseguia sobreviver mais tempo àquelas torturas é quem tinha uma esperança no após. Quem achava que ia encontrar com a família depois, quem achava que ia ter um momento após aquilo ali, que aquilo ali não era o fim. As pessoas que achavam que aquilo ali era o fim realmente viviam menos. Então, esse sentido para a vida, esse após, dá um autocontrole e um maior conforto, mesmo em quadros de dor intensa. Claro que existe um limite. A história do esquece a dor que passa não é totalmente verdade, né? Uma dor de invasão de plexo, de uma dor de uma síndrome pós-traqueotomia, não é esquece a dor que passa. Mas nós temos mecanismos compensatórios e isso faz parte. Lembra que eu falei para vocês que é um sintoma, é uma experiência sensitiva, mas também é uma experiência emocional. E questões culturais, né? É permitido sentir dor na sua cultura? Ou você vai ser visto como fraco? Homem chora? Homem não chora? Se você sentir dor, você vai ser expulso da sua família? Vou dar um exemplo de uma questão cultural que, para mim, é muito premente. Em algumas culturas, por exemplo, os homens têm um processo de passagem, às vezes, né? Às vezes são colocados, um dia desse estava vendo um documentário, são colocados formigas saúvas por todo o corpo, para provar que vão passar e que são capazes de ser homens, né? Ser admitidos como homens da sua cultura, prontos para a vida adulta. Nesse momento,
Aquela dor é tolerável ou não é? Ele tem um autocontrole daquilo ali ou não tem? Afinal de contas, se ele tolerar aquilo ali, ele vai ganhar o grande prêmio dele. Ser admitido como homem na sua cultura, no seu grupo social. Então, existe esse contexto cultural do quanto a gente pode e a gente deve suportar a dor. Se isso é humano, se isso é digno, vai de cada um. Porque dentro daquela cultura, para aquela pessoa faz total sentido isso. Para nós, a gente pode pensar assim, nossa, que absurdo. Mas para ele, é o grande prêmio da vida dele. Então, nós temos que respeitar isso também. Muito obrigada. Aqui eu deixo os meus contatos e estou à disposição para perguntas. Obrigada. Obrigado, Jeane. Excelente apresentação, muito grato. Nós vamos abrir para as perguntas. Alguém tem algum comentário para fazer? Eu gostaria de, apesar de que isso vai representar um spoiler, né, Ana? Eu gostaria que você fizesse algum comentário também. Bom, eu queria comentar que eu tenho um sentimento muito adverso com a tradição de graduar a dor do outro. Uma régua para dizer qual é a sua dor, de 0 a 10, né? A minha ideia é que se a dor é minha e é a última, é 10. E tem uma história de uma clínica de dor em Madrid, em que o médico recém-aderido ao programa resolve fazer um questionário para cinco pacientes recolhidos para tratar lá. E um pensou assim, a minha dor é 9. O outro, bom, para não me considerarem menos doloroso, eu acho que eu sou 9 também. Aí um exagerado disse que a dor dele era 15, porque ele queria atenção máxima. Bom, mas quando chegou no quinto paciente, ele disse, dessa dor que vocês estão falando, a minha é 0. Mas por que o senhor está aqui? Porque eu estou no hospital há um mês e nunca ninguém veio me visitar. Como é que você trata essa dor, né? A dor do abandono. E isso é tanto dor quanto a dor física de qualquer natureza. Eu brinco com os alunos o seguinte: qual é a pior dor? Né? A dor do bolso, a dor de cotovelo, né? Que a gente define como dor. O amor, às vezes, a gente não chega para o filho e fala assim, nossa, eu te amo tanto que dói. E dói mesmo. Né? Nossa, eu te amo tanto que dói. Mas é exatamente isso. Por isso que eu quis colocar a dor no contexto da dor total, porque eu acho que a gente tem que ver o paciente como um todo. E quando o senhor falou da humanização, eu achei que, nossa, fazia todo sentido, porque assim, a dor física, talvez a gente tenha expertise para tratar. Talvez a gente tenha. Mas, quando chega esse tipo de dor aí, a gente às vezes se enrola. E não é capaz de perceber. Você vê a fala do paciente. Eu estou aqui há um mês e ninguém nunca veio me ver. A dor dele não era física. A Mas dor dele é devastadora. é tão devastadora quanto a outra. É o que eu falei. Eu, quando fraturei a minha mão, eu fiquei com muito medo. Imagina. Eu fiquei apavorada. E eu demorei uns 4 dias para fazer o diagnóstico da fratura. Porque ninguém entendia o que era, fazia ressonância, só tinha sangue na articulação e ninguém entendia, e aí, né? E eu desesperada, porque eu não conseguia escrever, né? Então, assim, é muito difícil, né? É muito difícil. E a gente tem que entender isso, tem que ver o outro e tem que respeitar. Eu acho que o mais importante é isso. Respeitar. O que ele diz que é dor. A dor é dele. Acho que esse seu comentário final foi o mais importante de todos, Jane. Parabéns pela aula. Porque quando a gente lida com dor, né? Acho que o primeiro passo é a gente ter a sensibilidade de reconhecer a dor do outro. Sabe aquela frase que a gente sempre fala em cuidados paliativos? Se a dor do outro não te afeta, quem precisa de ajuda é você.
Porque o que a gente está fazendo aqui é aliviar o sofrimento. Quem define o que é sofrimento não é você, é quem está sofrendo, né? E a dor entra nesse contexto. Por isso que eu gosto tanto do conceito de dor total e da forma como o paliativista encara isso, que sai do físico, né? Porque aí você dá um passo atrás e está vendo a pessoa. Nada Eu mais gosto muito. coerente com um curso como esse, né? Parabéns, viu? Só te interrompendo um minuto, eu gosto muito daquela música da Marisa Monte que fala assim: a dor é minha, a dor é de quem tem, a dor é minha dor, né? Então, assim, a dor é minha. Então, tá, olha, desculpa se para você isso não significa nada, para mim é tudo. Eu acho que uma das maneiras mais eficientes de perder um paciente na relação médico-paciente é considerar que o que ele tem é uma bobagem. E isso é muito frequente. Isso é muito frequente. O médico, o cirurgião especialmente, acha que se ele banalizar o procedimento que o paciente vai experimentar, ele está tranquilizando o paciente. Na verdade, ele está se sentindo abandonado, né? Sim. Porque o medo é dele, né? Como a dor, o medo é a propriedade individual, intransferível, não tem como negociar. Mas uma coisa que eu aprendi em relação à dor é que a dor que é anunciada como previsível e que o paciente tem que saber que tem como tratar, não há nenhuma razão para que ele sinta dor. Mas ele não pode ser enganado de que ele vai fazer um procedimento que, graças a Deus, não dói nada. Porque ele vai acordar com a dor, alguma dor, e isso vai significar para ele que alguma coisa deu muito errado. E você está criando um pânico que vai multiplicar uma dor que podia nem ser tão intensa, mas agora será. Muito bem. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Hilton Koch, eu estou te vendo aí, gostei de te ver. Bem-vindo. Estava louco para falar aqui, olha, adorei, adorei mesmo, viu? Eu acho que a didata, a forma como você falou, eu gostei muito, gostei realmente muito. O Camargo tem uma sorte danada na vida, ou ele tem muita competência para achar as pessoas certas para falarem. Foi sensacional, gostei Mas muito. a maior prova da sorte Muito foi eu obrigado. ter falhado na segunda-feira e ter contado com as duas na quarta. Isso, para mim, foi o máximo. Cúpula de Não, mas disponibilidade em 48 é uma horas. coisa impressionante, ele só alguma gente, sabe? Mas parabéns para você, realmente eu fiquei encantado com a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Bom, nós vamos compartilhar. Nessa segunda apresentação, eu pretendo discutir alguns aspectos relacionados com o significado da esperança diante de qualquer dificuldade e que é tão multiplicada no sofrimento quando ela está associada a uma situação tão aterradora quanto a ameaça real de morte. Eu aprendi em décadas de medicina de alta complexidade que a esperança precisa ser protegida com muita delicadeza, porque muitas vezes ela é só e tudo o que temos para oferecer. Eu gosto dessa frase do Paulo Freire. Ele acha que nós temos que ter esperança, mas a esperança do verbo esperançar. Porque a esperança do verbo esperar é a espera, não é a esperança. E essa frase eu acho ótima. Esperançar é se levantar. Esperançar é não desistir. Eu adoro essa frase do Miyakoto, que considerou que a desistência de ser um outro é uma expressão de velhice, porque isso é escassez de esperança. Quando nós não temos a pretensão de esperar mais nada, temos que reconhecer que envelhecemos. A esperança, sem dúvida, a expectativa de que as coisas melhorem, mantém uma condição anímica positiva. A desesperança é terrível, porque ela induz a tristeza e a depressão. E na medicina é muito importante, especialmente em alguns ramos da medicina, e muito especialmente em oncologia. Eu depois queria ouvir da Ana essa questão que eu acho que, por ser frequente, gera, na minha experiência, muito mais ansiedade do que expectativa, quando a gente anuncia que um determinado procedimento tem uma chance de sucesso alta, 70%, 80%. Isso é ignorar, na minha opinião, que, do ponto de vista do paciente, não tem valores intermediários. Ou é zero ou é 100%. E isso significa
uma, uma fonte de ansiedade. As reações podem ser muito discrepantes. Eu me lembro de uma mulher que foi anunciado que ela tinha um tumor de pulmão, que tinha 70% de chance de curar, e ela não parava de chorar porque ela tinha certeza que ela cairia no grupo dos 30%. E um jovem que foi consultar um especialista nos Estados Unidos, voltou com um tumor raro, e foi me confessar que ele estava constrangido, porque ele andava choramingando, que ele ia morrer, e que, na verdade, tinham dito para ele que ele tinha uns 5% de chance de estar vivo ao fim de 5 anos. E na cabeça dele, naquele nível de sofrimento, 5% era uma cifra que não podia ser desprezada. Essa é uma outra questão que eu acho muito controversa. O uso da verdade total, a verdade útil. A minha recomendação sempre tem sido usar filtros de utilidade. Eu acho que a única verdade que realmente interessa para o paciente é aquela que se revela útil na tomada de decisão. A família, sim, tem que saber tudo, mas o paciente tem que ser poupado daquele lado da verdade que significa sofrimento e, muitas vezes, antecipação do sofrimento. Porque tem uma diferença diante do sofrimento de ser amado ou não. Não há nenhuma dúvida que quem ama preserva a esperança do seu amado. Isso é uma frase que nós produzimos durante a pandemia, que o amor não imuniza, mas o desamor é fatal. Eu vivi na mesma semana duas experiências de um paciente separado da mulher, um filho na Austrália, um filho na França, e ele morava sozinho, se achou com uma gripe estranha, foi na farmácia, fez o teste, deu positivo para a Covid. Ele passou no supermercado, fez um rancho e foi para casa. 45 dias depois, ele ligou para um irmão que morava em Santa Catarina, dizendo que ele estava mal, que gostaria de conversar com ele. E o que mais assustou o irmão foi a informação de que a chave da casa estava embaixo do vaso, no segundo degrau da escada. O irmão veio correndo e chegou cerca de 2 horas depois que ele tinha morrido, completamente sozinho. No extremo oposto, uma senhora obesa, com um rosto muito bonito, uma bochecha arredondada, que foi admitida numa unidade de terapia intensiva com Covid avançado, uma forma grave realmente de apresentação da doença, e depois de 48 horas de tentativas de terapia menos invasivas, ficou óbvio que ela tinha que ser entubada. Quando o intensivista perguntou se ela gostaria de dar a notícia para o filho único, ou se ele podia fazer isso, ela disse, não, me presta o telefone que eu vou conversar com meu filho. Aí, aquela tensão em volta, né? Aquela expectativa do grupo operacional da UTI, porque aí era uma fonte de emoção, certamente. E ela disse que ela estava bem, que ela ia superar isso tudo, que ia ser entubada, mas ela ia sobreviver, e que ele que se cuidasse, que não saísse tanto à noite sozinho, frequentando ambientes que ele não sabia com quem. E devolveu o telefone para a decepção do público que esperava emoção. Enquanto eles preparavam a mesa da intubação, ela disse, doutor, me esqueci de uma coisa importante, o senhor me empresta o celular outra vez. E aí havia certeza de que agora sim vem emoção. Ela pegou o telefone e disse, meu filho, esqueci de uma coisa muito importante. Você recolha toda a roupa que tem no varal, dobre e põe no armário que quando sair daqui eu passo. Ela tinha razão para viver, né? E estava absolutamente decidida a sobreviver. A doença grave certamente é a que mais exige das nossas reservas emocionais, né? E eu acho que nós temos que aqui ver a esperança, muitas vezes, como essa tênue fibra de sustentação balançando no universo de tragédia anunciada, né? A doença grave, muitas vezes o paciente se apoia no último baluarte de socorro, que é o milagre divino, e até pessoas que a gente sabia serem agnósticas apelam no desespero. Que a esperança se confunde com a utopia, muitas vezes, é inegável.
Quando nós estamos habituados com a desgraça, a esperança aguda pode ser comovente. E no sofrimento crônico, nós aprendemos a festejar as pequenas coisas. Eu lembro de uma menina transplantada que ela resistiu o máximo para manter a vida normal, se formou numa cadeira de roda em fisioterapia e uma semana depois do transplante ela tomou banho sozinha e saiu do banheiro chorando muito, porque ela me contou que ela não conseguia se dobrar para tomar banho antes do transplante, então ela se ensaboava e deixava a água escorrer, porque qualquer mudança de posição determinava uma sensação de sufocação. E que agora ela saiu do banheiro chorando porque ela tinha conseguido lavar suas pernas. A esperança é a base da confiança do paciente no seu médico. Muitas vezes, eliminar a esperança é anunciar ao paciente que estamos desistindo do seu cuidado. E essa imagem antiga e cruel, e eu ouvi muito isso na minha juventude, o fulano foi desenganado pelos médicos. E essa era uma expressão máxima de abandono. Quando nós temos um paciente oncológico, é muito comum, ao entrarmos no quarto, e ele se comportar como um facilitador, que é aquele que diz que está melhor, e o complicador, que é aquele que resolve assumir a tragédia de estar por morrer. E ele testa a capacidade do médico de conviver com a terminalidade. Enquanto isso, o paciente que anuncia, hoje estou melhor, doutor, ele encerrou a discussão e ele estabeleceu os limites da informação que pode ser útil. As pessoas são diferentes no sofrimento. Aliás, é uma das características mais marcantes da espécie humana é sofrer do seu jeito. O anúncio de que a pessoa precisa ser forte, eu sempre me impressiono com essa recomendação, seja forte. Eu não sei, eu acho que sofrimento não tem nada a ver com halterofilismo e não sei de que fortaleza nós estamos anunciando como importante para o paciente. Nenhuma dúvida que o sofrimento para voltar ao normal é completamente diferente do sofrimento indigno para morrer. E a gente vê muito isso em paciente cirúrgico. Aquele paciente que encara o sofrimento de uma cirurgia como um compromisso para voltar à vida normal. É uma exigência que tem que ser transposta. Enquanto o sofrimento do paciente que não tem outra perspectiva que não seja encontrar a morte, eu acho que é o sofrimento mais indigno que existe e todo o esforço da terapia paliativa se justifica. Não há um modelo rígido, que as pessoas, felizmente, são diferentes. Imagina que a atividade profissional chatíssima seria a medicina tratando pessoas iguais. Né? Mas tem algumas questões que são inflexíveis. Né? Nós não podemos tratar a doença, nós temos que tratar o paciente e identificar cada um com a sua capacidade individual de sofrer. Eu não tenho nenhuma dúvida que o esperançoso, se não vive mais, ele vai viver melhor o tempo que lhe resta. Mas é muito provável que ele viva mais, até porque a esperança ajuda no seu desempenho imunológico e a tristeza e a depressão atenuam muito a capacidade de reação. Eu vejo muito isso e me irrita, me deprime ver pessoas que parecem que têm um exercício sádico do poder, porque ele é o detentor da verdade, né? E ele parece usar isso como uma demonstração de força, sem se dar conta que ele está eliminando a esperança. Uma técnica que eu acho que é importante para estabelecer o limite da verdade útil é pensar como você diria o que vai dizer se o paciente fosse seu pai ou sua mãe. Se a gente pensar que quem ama protege, é certo que quem ama vai encontrar as melhores palavras para dizer a mesma coisa, com as palavras mais doces e generosas. Essa questão depois eu quero ouvir da Jeane e da Ana. Qual é a impressão que elas têm de como é que a gente tem que pensar quando o paciente pergunta se ele quer saber de fato? A minha impressão é que, na maioria das vezes,
A pergunta tem a expectativa de que o paciente, de que o médico negue a adversidade. Existe nenhuma dúvida que a negação é um sentimento muito útil no sofrimento e na seleção do que de fato se quer saber. Eu acho que nós temos um grande exercício de sensibilidade determinar o respeito ao quanto o paciente tem interesse em negar a sua condição. Respeitar a negação proposta pelo paciente é uma generosidade. Acho também que o conceito de antecipar sofrimento para que as pessoas se preparem para o pior, que virá ou pode ser que venha, é crueldade. Porque se nós conversarmos com pessoas que passaram por vias crucis terríveis, como é que eles imaginam que seria se eles soubessem no primeiro dia tudo o que ia ocorrer? Eles provavelmente enlouqueceriam. E não enlouquecem, porque nós precisamos de tempo para recrutar as nossas reservas emocionais e descobrir forças que nós nem sabíamos ter. O americano tem um grande problema com a medicina defensiva, que é muito imposta pelos advogados do plano de saúde, do gestor do hospital, né? Então, o paciente é um portador de uma doença que é dele e o médico é um técnico para anunciar tudo o que pode acontecer, para fugir do risco de que no futuro ele possa ser acionado judicialmente sob a alegação de que, se ele soubesse antecipadamente o que ia ocorrer, ele teria melhores condições de deixar a família mais amparada. Nós precisamos de tempo. E eu acho que isso combina exatamente com o que a Jeane falou, de que nós sempre temos pendências, né? Nunca estamos prontos. Então, que ao menos ofereçamos aos pacientes o tempo necessário para elaborar suas defesas. Nós temos que ser mais humildes na atitude médica e assumir que, às vezes, esperança é a única coisa que nos resta oferecer. Com alguma frequência, eu vejo o médico inexperiente falando com o paciente com o discurso entusiasmado, que é o discurso que nos foi ensinado na escola. Nós estamos candidatos a oferecer o êxito, o sucesso, a cura. E não temos a menor habilidade para lidar com a perspectiva da morte. Nenhuma dúvida que a maioria dos pacientes que está morrendo sabe que está morrendo, e o grande temor que ele tem ao anúncio de uma doença grave é o abandono. E, na minha experiência, várias vezes eu tive essa demonstração de que o temor do abandono é maior do que o medo da morte. E isso dá todo o significado, todo o sentido ao valor da parceria que o médico pode oferecer. Essa história é uma história real, muito interessante. Eu recebi um telefonema de um ex-residente dizendo que na cidade dele tinha uma mulher de 39 anos com insuficiência respiratória para um enfisema muito grave. Ele queria saber se eu achava razoável ela ser considerada uma candidata a transplante, e eu disse que sim. E aí ele foi acrescentando dificuldades. Ela tinha também uma doença coronariana grave, e disse, bom, aí já complica o transplante, então é cardiopulmonar. Aí ele disse, pois é, mas também tem outro problema, ela tem insuficiência renal. E ele era uma dessas pessoas tão boas, tão generosas, que ele não conseguia dar uma série de notícias ruins ao mesmo tempo. Ele tinha que fracionar para se acomodar com o sofrimento que as notícias envolviam. E aí ele me disse, eu acho que isso tudo é porque ela tem lúpus. Ele podia ter contado que nós temos uma paciente com lúpus, com esse rosário de doenças associadas. Mas, no fundo, eu descobri que ele queria que eu dissesse ao marido médico que ela não podia transplantar. No dia seguinte, o marido me ligou e eu estava num dia infeliz porque eu disse, mas o doutor não lhe explicou que a sua esposa não é candidata a transplante? Ele disse, não, doutor, isso ela explicou e eu já entendi. Mas o senhor não sabe o que eu quero. Eu só quero que o senhor admita a minha mulher em Porto Alegre, faça exames não invasivos e coloque ela numa lista de espera fictícia. Porque eu não aguento mais conviver com o sofrimento dela e o olhar queixoso de que eu não estou fazendo nada
para impedir que o desenlace aconteça. Eu estou lhe pedindo um transplante de esperança. No outro extremo, um rapaz de uma família muito rica de São Paulo, que se tratou durante a juventude, a infância e a juventude num centro em Boston de fibrose cística, e quando ele mudou para um centro de adultos no meio oeste, ele, numa das revisões, ele soube pelo clínico que ele tinha uma colonização por fungo e que ele não era mais candidato ao transplante de pulmão. Quando ele disse que se sujeitava ao risco que isso envolvia e que queria ser transplantado de qualquer jeito, o médico disse: o senhor não está entendendo. Nós temos o mais baixo índice de mortalidade pós-transplante de pulmão, porque nós não fazemos concessões. Aqui o senhor não vai ser transplantado. Ele não teve tempo de argumentar nada, ele disse que essa estatística tinha que ser preservada. Ele voltou para São Paulo, se acomodou no leito em posição fetal, não quis mais comer, nem tomar banho, e morreu em 2 semanas, porque ele tinha sido assassinado pelo francocídio do médico. A morte da esperança, não tem nenhuma dúvida que, do ponto de vista anímico, é a soma de todas as mortes. Todas as coisas morrem antes da esperança. E a morte da esperança é a morte da alma. E ela, inevitavelmente, leva o corpo junto. Doutor Camargo, eu adoro sua aula. Eu já vi elas tantas vezes e eu sempre adoro ouvir. O senhor tinha feito o comentário no começo sobre a questão das estatísticas, né? De que a gente tem essa mania incômoda de falar para os pacientes: ah, tem 10% de chance de cura, tem 90% de chance de cura. Eu tenho cada vez mais fugido das estatísticas, sabe? Para explicar as coisas. A não ser que o paciente realmente queira saber em estatísticas, né? A gente tem pacientes que são matemáticos, engenheiros, e eles querem, eles pensam assim, e tudo bem. Mas eu consigo afirmar com um Nem certo eles grau. merecem Hã? adoecer, né? Nem eles merecem adoecer para ter o número de probabilidade, né? Mesmo Pois sendo engenheiros, é, vamos poupá-los. eu gosto muito de falar em termos de possibilidades, sabe? Nós temos a possibilidade de uma cura sustentada, temos a possibilidade de ter uma resposta longa. Ah, mas vai curar com certeza? Nós vamos trabalhar para isso, né? Você não precisa necessariamente usar um número em que o paciente se agarre, porque às vezes esse número fica meio tatuado sob a pele ali e passa a ser mais importante do que a própria vivência, né? Então, eu Mas, concordo muito nessa questão da estatística, é bem complicada, né? é, E uma coisa que eu gostei, que você falou assim, ah, queria escutar, o que ele realmente quer escutar. Eu normalmente devolvo a pergunta. Ah, eu ia falar isso. Acha? Então, o senhor acha que eu vou morrer? Então, o que o senhor acha? Né? Então, assim, essa coisa de todo mundo vai morrer, eu não uso, acho péssimo, né? Porque assim, todo mundo vai morrer, não é você que está aqui deitado, né? Então, assim, não é péssimo. É muita falta de esperança, porque você fala assim, como é que ela quer me dar esperança se eu estou aqui deitado e ela vai sair daqui andando, né? Que esperança você está me dando com isso, né? Normalmente eu devolvo a pergunta. Então, o que você acha? Né? Ou o que o senhor sabe sobre isso? Porque eu brinco muito, por exemplo, o INCA, para mim, virou o Instituto Nacional do Caroço, porque todo mundo está lá, tem um caroço em algum lugar. Eu digo que o INCA é o Instituto Nacional do Caroço. Então, eu vou tratar o caroço que eu tenho na mama, o caroço que eu tenho no pulmão. Tem um caroço, ninguém tem câncer no INCA, né? Então, é o Instituto Nacional do Caroço. Aí as pessoas falam assim, mas você não diz para o paciente que é câncer? Eu falei assim, olha só, se ele está fazendo quimioterapia, radioterapia para o caroço, para mim está tudo bem. O nome que ele vai dar, isso não me incomoda. Desde que ele faça aquilo que ele se sinta confortável para tratar aquilo que ele tem. Ele também pode não querer fazer nada, né? Desde que devidamente conversado, tudo bem. É regra do eu, jogo, eu tive né? uma experiência interessante com um velho que estava na enfermaria e chegou um médico lá, jovem, e disse: e daí, como é que o senhor está? Ah, hoje estou bem melhor, doutor, graças a Deus estou melhor. Quando ele saiu, o médico, o vizinho de cama disse: mas ontem o senhor disse que estava cada vez mais perto da morte. Por que o senhor não falou da realidade da sua situação? Ele disse: ah, não, é porque esses médicos jovens são iguais aos nossos netos. Se a gente começar a se queixar, eles não voltam mais aqui.
E se a gente tirar a esperança do doutor, pode anotar, ele desaparece. Quer dizer, ele estava preocupado em cuidar a condição anímica do doutor, né? Vê que submissão e que humildade dessas pessoas. Eu acho comovente esses tipos humanos, né? Pois é. Eu acho o ser humano muito fantástico, né? E eu acho que a gente tem oportunidade de estar perto do ser humano num momento muito ímpar, né? Que é o momento Eu costumo dizer que o médico é um privilegiado porque ele só convive com pessoas autênticas, né? Sim, sim, Ninguém consegue simular ou aparentar coisas diferentes do que ele é diante da iminência da morte. sim, sim. E ele, inclusive, eu acho que ele é uma matéria-prima primorosa para confrontar com o familiar que parece diferente. É comum que tenha membros da família que não tenham o mesmo sentimento do enfermo, né? Sim. Mas o médico é um privilegiado, sem dúvida. Então, Acho eu que acho 10 que anos de atividade médica ainda não se tornou um especialista em gente, ele está ouvindo pouco e desaproveitando uma matéria-prima maravilhosa. essa questão da estatística, realmente, imagina essa senhora que o senhor contou, que ficou presa nos 30%, ela tinha certeza que ia ser os 30% que ia dar errado. Isso é um perfil, né? É um perfil, claro. É um E perfil, o outro com 5% estava achando que ia envergonhado dar tudo de ter, certo. de ter se queixado, né? Ana, agora é você. Vamos lá. Deixa eu fazer um complemento. Eu acho muito adequada a ideia de encerrarmos esse curso com esse tema tão atual e desafiador, que é como tornar menos sofrido o fim de vida de um paciente terminal. A nossa palestrante convidada é uma ilustre estrela desse curso, desde a primeira edição. Ela atualmente é médica oncologista de Clínica Oncológica Jaú, da Faculdade de Medicina de Botucatu, e além de médico assistente do Centro Avançado de Terapia de Suporte e Medicina Integrativa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Ela é autora de uns livros maravilhosos. Eu acho que no final do corredor, O Médico e o Rio. E, Ana, eu sempre insisto nisso, é que quem não se importar de acordar de manhã com sono, porque não conseguiu parar de ler e avançou na madrugada, eu recomendo de mãos dadas. Nesses livros, ela mostra o quanto o nosso envolvimento nas histórias de vida dos pacientes pode ser transformador. E poder encerrar essa sessão e esse curso com uma apresentação de Ana Lúcia Coradaz é um desses privilégios que, de vez em quando, a vida nos concede, quase sempre sem anunciar, e não raras vezes sem merecermos. No final da apresentação, vocês vão entender do que eu estou falando. Por hora, aproveitemos ao máximo essa apresentação como sinal de valorização do que realmente significa a medicina de verdade, essa que transcende os limites da vida. A palavra é sua, minha querida Ana. Obrigada, doutor Camargo. Nossa, é tão bom participar desse curso desde o começo. Eu fico ansiosa já, o ano inteiro, adoro participar. É uma honra para mim, não só por ser um curso importante, né, mas porque ele é tão organizado e tão cheio de carinho, né, do jeito que ele é feito. É realmente para mim é uma alegria. Muito obrigada. Vamos lá. Nas outras edições, né, que a gente fez do curso, o título da minha palestra era um pouquinho diferente, era Prioridades do Paciente Terminal. Esse ano a gente mudou um pouquinho o título e eu fiquei pensando que a gente poderia realmente mudar um pouco o enfoque da aula, pensando de um outro jeitinho aqui, né? E aqui a gente está falando, em especial, do paciente na fase final da vida. A gente está falando de dias a semanas que antecedem o óbito do paciente, é um momento bastante específico. Nas outras edições do curso, eu sempre colocava esse slide aqui, ó, o que que faz a diferença para as pessoas nessa fase, né? E eu falava um pouco de cada uma dessas coisas, né? Da nossa capacidade de reconhecer que a morte está próxima, do manejo primoroso dos sintomas físicos do paciente, de abordar os sintomas psicológicos e a espiritualidade, de não esquecer os cuidados com o cuidador, o tratamento de sintomas refratários e até da sedação paliativa quando ela é necessária, e aspectos éticos e legais, né? Mas esse ano eu fiquei olhando para esse slide e pensei, sabe, essas coisas todas,
por mais delicadas e difíceis, elas estão nos livros. A gente consegue ir lá estudar como que a gente maneja a dor, como é que a gente maneja isso ou aquilo, né? A dispneia, como é que a gente aborda a espiritualidade. A gente tem o capelão que faz isso, tem o psicólogo. Eu fiquei pensando se eu conseguiria contribuir com algo que não tivesse no livro, né? E aí eu pensei numa abordagem diferente por conta disso. Eu acho que talvez uma pergunta que a gente esqueça de se perguntar e que vem antes de todos aqueles aspectos importantes é do que uma pessoa precisa quando ela está partindo, do que ela realmente precisa. E talvez mais importante do que essa pergunta seja do que essa pessoa que está partindo precisa. Isso parece uma pergunta boba, mas a gente tem o ímpeto no meio da nossa loucura, né, da rotina do dia a dia. A gente tem tanta coisa para fazer, né? E quando a gente vai visitar um paciente que está internado na sua fase final, dificilmente a gente dá aquele passo atrás para entrar naquele quarto com a sacralidade que ele merece, sabe? De respirar fundo e falar do que esta pessoa aqui precisa, onde eu posso ajudar. E muitas vezes a gente acaba atropelado pelas nossas rotinas e pelas diretrizes, o que tem que perguntar, o que tem que fazer, e a gente não consegue responder essa pergunta como a gente deveria. Esse é o primeiro ponto que eu acho que pode ajudar a reduzir o sofrimento dessas pessoas, porque isso denota uma reverência pela vida que está indo embora. Rubem Alves não era médico, mas para mim ele é o médico dos médicos, porque ele sempre traduz essas questões humanas com as quais a gente fica se degladiando dessa forma delicada, como nessa frase, onde ele fala da reverência pela vida. A reverência pela vida é uma postura, né? É uma forma da gente lidar com as pessoas que estão na fase final da vida delas, né? E acho que o primeiro passo é a gente reconhecer esse momento da fase final de vida. Nas outras edições eu falei bastante sobre como reconhecer que o paciente está morrendo, né? Nos finais, os sinais físicos, etc. Mas talvez o maior desafio que eu encontro no dia a dia, que eu vejo os colegas encontrarem, são desafios da gente com a gente mesmo, sabe? Quando a gente está diante de um paciente assim, a gente pode sucumbir à sensação de fracasso pessoal, de achar que a gente tem que fazer alguma coisa para resolver aquela situação, que na verdade é uma fase da vida, ela não é uma situação a ser resolvida. A gente também pode ter muita dificuldade de lidar com a nossa própria finitude, né? Nós somos humanos. Quando você vê um paciente terminando a sua vida, não tem como você não se enxergar ali também um dia, ou enxergar as pessoas da sua família que já passaram por essa fase. A gente também pode ter dificuldade de reconhecer esse momento por crenças e angústias pessoais mesmo, né? Dependendo de como a gente encara o que é viver, o que é morrer, o que tem do outro lado, enfim. A gente pode ver ali naquela situação uma situação que causa muito medo, né? Que nos amedronta mesmo, enquanto humanos que somos, né? E a gente pode ter falta de coragem mesmo. Às vezes é difícil lidar com esse momento. E a gente pode ter essa barreira bem ali na nossa frente, na porta do quarto do paciente terminal. Uma outra questão que às vezes a gente não valoriza o quanto deveria é a compreensão do outro. Como é que essa pessoa está entendendo o momento de vida dela, né? Muitas vezes para nós está muito óbvio que a pessoa está no final de vida, ela está com todos os sinais físicos, com todos os sintomas, com tudo que a gente aprendeu nos livros, mas talvez ela não esteja vivenciando aquilo da forma como a gente vivenciaria ou como a gente acha que ela deveria vivenciar. Tem questões que a gente precisaria entender o que ele sabe do que está acontecendo, o que ele espera que vai acontecer, o que ele deseja que aconteça e o que é possível naquele contexto ali que ele está vivendo. Todas essas são perguntas que, mesmo que a gente não faça elas de uma forma literal, a gente precisa entender a resposta, porque essa vai ser a base do alinhamento de expectativas. E alinhar as expectativas é talvez o trabalho mais delicado que um profissional da saúde, em especial um médico, pode fazer na fase final de vida. Isso significa trazer
a expectativa do paciente para um ponto próximo da realidade dele, para que ele consiga lidar com isso da forma mais saudável e eficaz e inteligente possível. E é claro que quando a gente está falando aqui de alinhar expectativas, a gente está falando de comunicação, né? No decorrer do curso inteiro, muito sempre se fala de comunicação, porque ela está na base de todos os nossos, da nossa relação, né, com os pacientes. Ela realmente é essencial aí. Mas onde que a gente costuma errar? E aqui são coisas que eu vou citar, que são as coisas que eu já errei muito, que eu vejo os colegas errarem e que eu erro ainda, né? Que armadilhas que a gente costuma cair quando a gente fala de comunicação inadequada na fase final de vida. A primeira delas é a administração do tempo. A gente tende a administrar muito mal o nosso tempo nesse cuidado aí. A gente tende a achar sempre que a gente tem mais tempo do que a gente tem, então a gente deixa passar oportunidades de conversas importantes. A gente fala, eu não vou falar disso hoje, porque não, amanhã dá tempo de falar e nem sempre a gente tem esse tempo. A gente também costuma priorizar coisas que não são prioridade. Seja por burocracia, seja por um protocolo específico que o hospital quer que você cumpra, e aí você acaba não tendo tempo de lidar com o que realmente é prioridade para aquele paciente naquele momento, né? E a outra coisa é que a gente não costuma ver o tempo de uma forma horizontal, né? A gente tende a achar que a gente tem que resolver tudo naquela fração de, sei lá, 20 minutos que você tem para passar a visita naquele paciente. E não é assim. A gente está falando de pelo menos alguns dias que às vezes a gente tem e que a gente pode ir priorizando e resolvendo um assunto de cada vez, voltar mais tarde para resolver um outro assunto, horizontalizar esse cuidado, e isso vai deixar o nosso tempo muito mais útil, né, para o paciente. Outro erro comum é a gente esquecer que o tempo não se conta no relógio, o tempo é presença. Muitas vezes a gente está ali do lado do paciente, mas a gente mal está escutando de verdade, com o coração, o que que ele está falando e a linguagem não verbal dele, porque a gente está preocupado que a gente ainda tem que prescrever, que a gente ainda tem que pedir a tomografia, que tem o paciente do quarto do lado que está uma demanda específica, e às vezes você fica um tempo até longo no quarto, né? E você não entendeu nada do que está acontecendo ali, porque você não está presente. Esse é um erro muito comum e que a gente precisa treinar. Outra coisa é a gente impor, seja voluntariamente ou inconscientemente, as nossas crenças e as nossas preferências pessoais. E isso eu não estou nem falando da gente impor religião, o que que o senhor acha, o senhor tem que acreditar nisso, tem que acreditar naquilo. Estou falando até nos detalhes que podem fazer diferença nessa fase. Por exemplo, se você entra no quarto do paciente, está tudo escuro e você se incomoda porque você acha que tem que abrir as janelas e deixar a luz do sol entrar, talvez isso seja bom. Mas pergunte para ele se é isso que ele quer, porque talvez ele se sinta muito mais confortável num quarto escuro do que num quarto em que o sol entra o tempo inteiro. A gente costuma sugerir, põe música, liga a televisão, aí vocês fazem uma oração, às vezes super bem intencionado, mas às vezes não tem nada a ver com o que o paciente precisa, não tem nada a ver com o que ele acredita e no que faz ele se sentir bem. Então a gente precisa aprender a colocar esse filtro, o que que é meu e o que que é dele, né? O que que é uma necessidade real ali. E a falta de conhecimento, né, gente? Porque assim, não é só uma questão de estudar técnicas de comunicação. E claro que isso é super bem-vindo e ajuda muito, né? Mas é pouco. A gente tem muita falta de conhecimento enquanto médicos sobre coisas humanas, filosofia, sabe? Religiosidade, reações psicológicas. E claro que a gente não precisa fazer um curso de filosofia, um curso de teologia, um curso de psicologia, isso seria um absurdo. Mas a gente pode ler sobre isso, a gente pode consumir arte, literatura, cinema, teatro, a gente pode conversar com as pessoas de uma forma genuína para entender como as pessoas reagem àquilo, né? E esse conhecimento pode ser muito útil nessa hora da gente se comunicar com o paciente que está no seu final de vida. Dependendo da nossa fragilidade, do quanto a gente foi incapaz e quanto a gente errou nessas coisas da comunicação, eu vejo na fase final de vida quatro possibilidades, quatro resultados ali do nosso processo de comunicação, né? O mais infeliz deles é quando essa comunicação é absolutamente ineficaz. E aqui eu estou falando daquela comunicação que não existe, né? O paciente que foge do quarto do paciente terminal, fala um oi ali da porta, só fala com a família, ou às vezes já tive colega que nem passar na porta não passava, só prescrevia. E
mas também daquela comunicação em que o médico entra no quarto e só fala termos técnicos, não dá espaço para ouvir o que está acontecendo, explica, 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 e o paciente não entende nada, ou então entende, mas não interessa, né, o que foi dito. Isso é uma comunicação ineficaz. Disso aqui a gente tem que fugir, que nem o diabo da cruz. Num segundo nível, se a gente for um pouco melhor, a gente vai conseguir estabelecer um nível de comunicação mais eficaz, né? E aqui eu estou falando de uma comunicação em que você consegue explicar de uma forma adequada o que está acontecendo, consegue ouvir a demanda do paciente para poder dar respostas para isso, explicar e falar, então nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e os dois conseguem se compreender. Tá, né? Isso é o processo mínimo da comunicação que a gente precisa ter com as pessoas em geral. Se a gente fizer a nossa lição de casa mais bem feita, a gente vai se aprofundar aí para um terceiro nível, onde a gente tem uma comunicação que é eficaz e compassiva. A gente sempre fala muito da compaixão, né, que é a nossa capacidade não simplesmente de se colocar no lugar do outro, mas de compreender a necessidade do outro e agir em prol dessa necessidade. Essa compassividade exige uma ação. E isso daqui é extremamente benéfico na fase final de vida, porque quando o paciente se sente escutado e ele percebe que você compreendeu a demanda dele num nível em que você fez uma ação para aliviar, isso causa um alívio enorme, não só físico, mas em todos os níveis. Mas existe uma profundidade de comunicação que eu acho que essa é a mais difícil de alcançar, mas é a mais incrível que é quando a gente tem uma comunicação eficaz, compassiva e terapêutica. E eu chamo aqui de terapêutica aquela comunicação que por si só pelo fato dela ter sido profunda, respeitosa, ter sido capaz de criar laços, ela já traz alívio, por si só, independente do que aconteça ali. E esse é um ponto tão importante porque ela não é terapêutica só para o paciente e para a família, ela é terapêutica para nós. É aquela comunicação que, quando esse laço se estabelece, todos os envolvidos saem de lá humanos melhores, né? É uma comunicação que mexe profundamente com o que tem de humano dentro de cada um de nós, né? E isso realmente é extremamente satisfatório. E por que que tudo isso faz diferença, né? Por causa da esperança, né? Porque quando a gente consegue chegar num nível de uma comunicação honesta, empática, compassiva, terapêutica, a gente consegue preservar a esperança possível, né? E a gente falou tanto de esperança, né? Eu escrevi no meu último livro, agora, O Médico Sutil, tem um texto só sobre esperança. Ele fala sobre isso. E lá eu falo isso, a esperança é o colo que embala a gente quando a gente perde o chão. E na fase final de vida, muitas vezes, o chão está lá embaixo. A gente nem consegue enxergar o chão. E a gente precisa dessa esperança para que a gente se sinta um pouco mais aconchegado. Mas também tem um porém, né? A gente não pode imaginar que a esperança é sempre positiva. Eu gosto sempre de lembrar da história da caixa de Pandora. Eu acho que todo mundo sabe mais ou menos, né, a história mitológica da Pandora, mas basicamente era uma caixa onde estavam guardados todos os males do mundo, e Pandora, que era uma mulher muito curiosa, em dado momento abriu a caixa e deixou esses males todos se espalharem pela humanidade. E quando ela se deu conta disso e fechou a caixa, já tinha escapado quase tudo, só tinha ficado lá dentro a esperança. Eu vejo duas maneiras de interpretar isso, né? Uma das coisas é a crueldade, né, de ter espalhado todos os males do mundo e não ter dado aos homens a esperança para lidar com elas. Uma crueldade requintada aí na tal da caixa de Pandora. Mas também cabe a gente pensar que era uma caixa com os males do mundo e a esperança estava lá dentro. Que ela estava fazendo lá? Será que a esperança pode ser ruim? E é uma reflexão que eu sempre faço, né? Porque se a falta de esperança deprime a gente, o excesso dela também angustia a gente de modo irremediável. Excesso de esperança se chama ilusão. E isso pode causar um sofrimento muito grande, né? E a gente precisa lidar com isso nessa fase. Isso pode ser extremamente modificador. Quando a gente está com uma esperança em excesso, a gente restringe a beleza do possível. A gente não vivencia aquilo que a gente pode, porque a gente só fica focado num futuro que muitas vezes não vai acontecer. E cabe a nós a gente lidar com essa modulação da esperança dos pacientes, para que ela não seja nem de menos e nem de mais, para que ela seja adequada.
E é claro que a gente está falando de apoio, né? A gente está falando de estar do lado para o que daí vier. Porque quando a gente está sozinho, né? Um salto no escuro, não tem ninguém ali para dar a mão, a gente só tem esperança para se agarrar, a gente vai acreditar em qualquer coisa. Mas quando a gente está apoiado, a gente perde o medo de cair. E é esse papel de apoio que a gente precisa ter enquanto equipe de saúde nessa fase. E o último tópico que eu acho que é tão importante e a gente nunca fala é o silêncio, a solitude e a solidão. A gente tende a achar que um paciente em fase terminal que está em silêncio, que está sozinho, ele está em sofrimento, né? Ele está em abandono. E, na verdade, muitas vezes não é assim. Eu tenho pensado muito nisso. Tem um texto também que eu escrevi nesse último livro que chama Os Lobos Solitários. E eu começo o texto com essa frase de Drummond, que tem um certo gosto em pensar sozinho, porque isso é um ato individual, como nascer e morrer. E eu comecei a pensar nisso, na verdade, numa vivência de uma paciente, era uma senhora que estava em fase final de vida e ela era muito querida, ela era professora, então ela recebia muitas visitas, o pessoal do hospital tinha tido aula com ela, sempre tinha alguém no quarto, enfim. E nesse dia eu estava no quarto passando visita, a gente estava, ela sempre muito quieta, assim, muito cordata, mas muito tranquila, né? Ela era uma pessoa muito reservada. E aí tinha a enfermeira junto, tinha algumas pessoas da família e todo mundo conversando. E aí eu lembro que entrou uma colega paliativista, né? Ficou uns minutos observando todo mundo, falou com um, falou com o outro, olhava assim para a paciente. Eu percebi que ela estava analisando a situação. E aí, num dado momento, ela falou assim: Pessoal, vamos dar um tempinho para dona Fulana descansar um pouquinho? Tô achando ela cansada. Vamos lá fora, a gente toma um café, a gente já volta aqui, né? E fiquei só eu e a colega paliativista ali um minutinho enquanto o pessoal saía. E aí ela pegou na mão da paciente e falou assim: A gente vai te dar um tempinho para você respirar. E a paciente agradeceu e falou assim: Obrigada, eu estava precisando ficar um pouco sozinha. E isso ficou muito marcado na minha mente, né? O quanto que aquela presença toda, que a gente muitas vezes traduz como carinho, né? Como necessário, às vezes é uma coisa que atrapalha. Tinha até um enfermeiro que eu lembro muito que ele gostava de, durante o banho dos pacientes, ele deixar os pacientes embaixo do chuveiro um pouquinho sozinhos. Eu falava, mas por que que você faz isso? Não é protocolo do hospital, né? No hospital você sempre tem que estar ali, né? Junto. Ele falou, doutora, porque as pessoas precisam chorar quando elas estão doentes. E o melhor lugar para chorar é sozinho no banho. Então eu deixo eles um pouquinho, porque isso alivia a alma. Eu aprendi isso tanto com ele, inclusive porque um ano atrás eu tive um problema sério de saúde, precisei ficar internada. E teve um dado momento em que eu estava com uma dor física muito intensa, e assim, muitas coisas me passavam pela cabeça. E eu sou médica, eu estava num hospital em que muita gente me conhecia, meu quarto estava sempre cheio de gente, e o celular sempre apitando. E aí teve um momento em que todo mundo ao mesmo tempo saiu. Meu marido foi tomar banho, a enfermeira estava fazendo outra coisa e tal. E eu lembro que foi um momento de um grande alívio, porque eu consegui olhar para o teto, eu chorei, sabe? Chorei assim, com a minha alma, eu precisava daquele momento, eu respirei fundo, e a hora que as pessoas entraram, aquilo tinha me feito um bem enorme. Esse chorar, esse viver esse momento é muito libertador. E eu lembro que nesse momento eu me lembrei da imagem de um lobo uivando para a lua, que para mim é a extrema representação da solitude, da sensação de que você precisa daquele momento sozinho, enquanto a sua matilha espera lá embaixo respeitosamente, né? E eu lembro de pensar isso, e como me fez bem uivar para a lua sozinha, e depois, a hora que a minha matilha chegou, estava tudo bem, né? Então, acho que essa é uma imagem que sempre me vem à mente, e esse silêncio, né? Muitas vezes ele vale ouro, esse tempo. Para o paciente lidar com a doença também, né? A gente não precisa estar o tempo inteiro ali lidando por ele. Claro que a gente aprende todas essas coisas que eu estou falando em livros, mas principalmente não são os livros que a gente costuma ler na faculdade, na nossa formação, não são livros técnicos, são livros de pessoas, pessoas que vivenciaram essas situações e que falam delas do ponto de vista humano, não do ponto de vista profissional. Esses daqui estão entre os meus preferidos, eu recomendo super, mas eu tenho uma lista enorme de livros que muita gente pode ler. E não necessariamente sobre adoecer, né? A gente pode ler livros
sobre sofrimento humano de uma maneira geral, biografias, histórias, ficção, enfim, tem tanta coisa que a gente pode lapidar o nosso olhar para conseguir perceber melhor como que a gente pode ser útil na fase final da vida de alguém. Claro que isso é importante, ler sobre isso e se informar, mas na verdade, gente, a gente aprende vivenciando, valorizando aquele momento, né, junto com aquela pessoa e aprendendo com aquilo. Da próxima vez a gente vai ser melhor, e da próxima vez a gente vai ser melhor, porque a gente vai melhorando enquanto pessoas, não necessariamente como profissionais, né? E respondendo à pergunta da aula, né, como é que a gente torna menos sofrida a vida do paciente terminal? Tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Listas e listas, livros e livros, mas tem uma coisa que modifica drasticamente o sofrimento do paciente terminal, é a postura dos profissionais que estão cuidando dele, uma postura de servir, de humildade e de reverência por aquela vida que está se esvaindo ali na nossa frente. Muito obrigada. Eu vou parar de te convidar quando eu estiver convencido que você não consegue melhorar. Obrigada. Vai ser o fim da nossa relação. Que coisa impressionante foi hoje. Mas que coisa impressionante foi hoje, meu Deus. Muito obrigado. Eu que agradeço. Alguém quer fazer algum comentário? Sabe o que eu estava pensando quando estava falando sobre o silêncio de quem está buscando ficar consigo mesmo, né? Isso é exatamente o que eu cobro num exercício de grande sensibilidade, que é o de consolar pessoas. Consolar as pessoas com perdas, né? Que é uma tendência ridícula de racionalizar o sofrimento do outro, é o que a gente vê, por exemplo, em velório, né? Que eu acho que é o laboratório do anti-adequado. Não tem nada mais inadequado do que as coisas que se diz no velório, né? Quer dizer, eu vivi essa experiência há uns 3 anos atrás, quando a minha mãe morreu, ela tinha 93 anos, e as pessoas passaram a tarde me consolando que ela tinha vivido muito bem. E que pessoa bem amada, né? Que sorte ter chegado aos 93 anos, sabe? Era uma justificativa. 93 anos bem amado, o que você pode fazer de adequado? Vazar, né? Cai Morrer. fora, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, será que as pessoas não têm noção que a racionalização do sofrimento do outro exige absoluta independência de sentimento? Não tem nada que ver com o que aquela pessoa está passando, né? E o meu conselho final sempre é: não tem nada adequado para dizer, faça o seguinte, cale a boca e abrace. E abrace em silêncio. E fica abraçado um tempão em silêncio e você vai descobrir que esse abraço tem uma grande chance de eternidade na lembrança dessa pessoa quando se referia àquela pessoa que o consolou de um jeito silencioso, né? As pessoas não têm noção que você pode compartilhar sofrimento em silêncio. Parece que sempre tem que manter o discurso, né? E o discurso pode ser absolutamente afrontoso. Eu entendo perfeitamente assim o favor que fizeram deixar a senhora que estava precisando ficar sozinha um tempo. Era o tempo dela, né? Que coisa, foi muito bom isso. Muito bom. A Gostaria de gente falar que precisa quando desse olhar, dar um passo atrás, né? É. Sabe? Não sou eu o protagonista aqui. Olha o quando protagonista e vê o que você tem, qual é o seu papel ali, né? você estava falando da comunicação, né? Você estava falando da comunicação. Falei, gente, ela em algum momento vai chegar o quanto o silêncio comunica, né? O Falei, quanto né? o silêncio comunica. Não tenho dúvida nenhuma disso. O silêncio tem uma comunicação muito forte, Ele né? também é uma forma de comunicação, né? O que palavras não são capazes de dizer, como o professor Camargo está falando, o silêncio diz, o silêncio e um abraço, um acolhimento diz. E eu gostaria de compartilhar um pouco de uma experiência pessoal que eu tive, né, sobre essa questão do que é importante para o outro, né, da gente sair um pouco dessa questão do que é o que você faria, né? Eu vivi uma situação muito peculiar, que eu fiquei com meu pai e com a minha mãe com câncer ao mesmo tempo. Apesar de serem separados há mais de 30 anos, eles eram primos de segundo grau, então eles se davam muito bem ainda, então tinha uma proximidade muito grande, né? E o meu pai dizia que queria morrer em casa,
e que eu providenciasse para que ele morresse em casa, e a minha mãe sempre dizendo que não queria morrer em casa de jeito nenhum, que queria morrer no hospital, que queria ir para o hospital e etc, etc. Aí, quando meu pai entrou no processo ativo de morte, né, que ele faleceu primeiro que ela, e aí ela virou para mim e falou assim: você não vai levar seu pai para o hospital? Eu falei: não. Mas isso é um absurdo. Eu falei: mas é um absurdo para você. Ele pediu para não ser levado para o hospital. Mas você não vai fazer nada? Eu falei assim: então, eu estou fazendo tudo aquilo que ele desejou que eu fizesse, né? E aí, quando ela começou também a entrar num processo de complicação, eu a levei para o hospital. E aí a minha tia, a irmã dela, depois virou para mim e falou que a mensagem que ela passou para minha tia foi a seguinte: fique tranquila, eu estou bem. A Giane me trouxe para o hospital, né? Então, assim, é isso, é o que é importante para você, né? É o que Respeitar a individualidade, né? Isso aí. é útil para você, né? Então, assim, é o silêncio que você quer. Essa do enfermeiro, realmente, como a gente chora às vezes no banheiro tomando banho, né? Que sensibilidade desse ser humano, que sensibilidade desse ser humano. Então, Porque sempre é bom confundir o choro com a água escorrendo na a cabeça. água Ele escorrendo, né? falava isso. Ele falava isso. E olha, esse movimento slow medicine, assim, me É faz lindo, ser né? super É fã, lindo isso. É super lindo isso. fã, sabe? Sigo tudo, leio tudo, porque faz um pouco a gente para isso, né? Pro humano, que a gente se perde um pouco mesmo. E assim, em defesa dos médicos, né? Que eu falo assim, quando eu vou falar é, uma aula multidisciplinar, né? Eu falo assim, gente, olha só, deixa que eu falo mal dos médicos, porque eu sou médica. Então, assim, pode deixar que eu falo mal dos médicos, porque eu sei o que a gente passa e onde a gente. Por que a gente chega nesse ponto, né? A gente às vezes tem tanta cobrança pela eficiência profissional, e como o professor Camargo falou, das respostas, das estatísticas e não sei o quê, que às vezes a gente se perde um pouco do que é o principal, que é a relação humana, né? E quando você falou que não é só ler livro técnico, é ler livro sobre gente, né? Ler livro sobre gente, porque a gente vai cuidar de gente, então a gente não tem que se Exatamente. preocupar só com a técnica, né? O Não Rubem adianta Alves dizer, fala, o Rubem Alves fala da solidão do velho, que é um poema lindíssimo, né? Lindíssimo. Ele fala da avó na cabeceira da cama em silêncio, não que não tivesse nada para dizer, mas porque não tinha ninguém disposto a ouvi-la, né? E é exatamente isso, né? A solidão que não tem perspectiva. Quer dizer, é uma prova de que você realmente está velho quando você perdeu a utilidade. E a utilidade medida também pelo significado na família, né? Essa antecipação da morte eu acho de uma crueldade, olha, É difícil. é muito ruim. E é bom viver, é bom envelhecer, não sei, mas viver é bom, né? E uma das coisas eu que acho mais me choca, envelhecer ótimo, porque outra opção eu também não estou muito a afim, não. alternativa é bem ruim, né? Morrer jovem eu também não quero, então eu estou achando ótimo envelhecer. Essa do morrer jovem eu já superei. Então, morrer jovem eu também não quero. Jovem eu estou me considerando jovem, então você também não quer Claro, claro, claro. aquilo, né? Eu não tenho medo de morrer, mas também não estou com a menor pressa. Então, assim a gente vai levando. Woody Allen que disse que ele não tem medo de morrer, só ele não gostaria de estar lá quando acontecesse, né? É uma das melhores frases do Woody Allen, eu acho. Verdade. Exatamente. Bom, pessoal, estamos no horário. Eu gostaria, para encerrar, de agradecer aos autores que conseguiram transportar 42 aulas em textos, né? Que acabou resultando nesse livro muito carinhosamente produzido pela editora Arte Med. Esse livro já está disponível nas melhores livrarias e se chama A Medicina da Pessoa no Século XXI. Aqui nós temos a capa desse livro, né? E então é isso, pessoal. Eu gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e que 2025 nos encontre saudáveis e bem amados. Ana, eu selecionei para ti, não sei se você conhece esse vídeo,
de uma jovem americana que gravou uma música. Ela apresentou uma música num concurso de calouros no American Got Talent, uma música que ela compôs a propósito da sua situação de vida. É inacreditável a coragem dessa mulher, 30 anos, e preste atenção nessa letra, é uma coisa impressionante. Eu pedi que o Eric projetasse o vídeo todo, incluindo as perguntas que fizeram para ela e os comentários dos jurados. Muito obrigado a todos, boa noite. Coloque o vídeo, por favor, meu querido Eric. Hi. Hello. How are you? I'm awesome. I'm so happy to be here. Well, we're happy you are. What's your name? My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird. Oh, that's nice. Nightbird? That's right. Do you sing for a living? Not recently. Where are you from? I'm from Zanesville, Ohio. Okay. How old are you? I'm 30. 30 years old. And the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight? I'm singing an original song called It's Okay. It's okay. Yeah. It is. It's okay. It's okay. What is It's Okay about? It's Okay is the story of the last year of my life. All right. And who are you here with? I'm here by myself. It's okay. And what do you do for a living? I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. Oh, sorry. No, it's okay. Okay. Yeah, I'm okay. All right. Can I ask you a question? How are you now? Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver. Wow. So you're not okay? Well, not in every way, no. You got a beautiful smile and a beautiful glow, and You do. nobody would know. Thank you. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me. Yes. All right. Sing for us. Good luck. Nightbird. I moved to California in the summertime. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems, they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time, yeah. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew myself, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. I wrote 100 pages, but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Oh, dang, oh my, now I can't hide. Said I knew what I wanted, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. Oh, it's alright to be lost sometimes. Wow.